O dog do Reddit. Esposa infiel disse, foi só algo físico, eu ainda te amo. Então eu apenas a removi fisicamente da minha vida, e retirei dela tudo o que ela amava. Vamos encarar a verdade, quando você pega alguém te traindo, toda desculpa vira só barulho. Não se trata apenas de como tudo aconteceu, ou por que aconteceu. O que importa de verdade é o que vem depois. Pois bem. Eu, homem de 36 anos, sou casado com minha esposa, mulher de 33 anos, há praticamente 10 anos agora. Não posso dizer que tivemos um ótimo casamento, porque honestamente, não tivemos. Já está estável há um tempo e eu verdadeiramente fiz de tudo para consertar. Mas só dá para ir até certo ponto quando apenas uma das partes parece interessada em fazer a relação funcionar. De qualquer forma, não foi uma grande surpresa quando descobri o que destruiu tudo. Primeiro, vamos falar sobre o que arruinou o que um dia achei que fosse um casamento perfeito. Resumindo, ela se transformou em uma interesseira do nada. Quando começamos a namorar, estávamos ambos duros. E sinceramente, éramos felizes assim. Ela não tinha grandes exigências e realmente curtíamos a companhia um do outro. Mas as coisas mudaram cerca de 2 anos depois que nos casamos. Foi quando consegui um novo emprego e comecei a ganhar bem mais. No início, isso foi bom pra gente. Mudamos para um apartamento melhor, finalmente começamos a economizar e até a investir um pouco. Mas o dinheiro começou a mudar ela também. Ela passou a se importar demais com o que as amigas estavam comprando e usando, e vivia reclamando se não tinha as mesmas coisas. No começo, eu tentava agradá-la, mas logo percebi que nunca era o suficiente. Quando ela finalmente conseguia algo que queria, logo arrumava outra coisa para reclamar. Eventualmente, parei de tentar satisfazê-la com coisas materiais. Eu estava ganhando bem, mas não era feito de dinheiro. E atender aos caprichos dela não parecia um caminho saudável para manter um relacionamento. Tentei conversar com ela. Sentei e expliquei que não podia dar tudo o que ela quisesse sempre que pedisse, mesmo que eu tivesse como pagar. Isso não era saudável para nós. Também tentei falar com ela sobre o hábito de se comparar com as amigas dela. Apontei que ela nunca seria feliz se não aprendesse a se satisfazer com o que tinha. Inveja não faz bem à alma, mas tudo o que ela ouviu foi que eu não seria mais o caixa eletrônico dela. E ela mudou ainda mais. Reclamava o tempo todo, dizendo que eu não cuidava mais dela. Tive que lembrá-la de que, embora ela contribuísse um pouco com as contas, a maior parte recaía sobre mim. Ela estava vivendo melhor que muita gente, graças a mim. Mas era como se eu estivesse falando com uma parede. As coisas ficaram tensas depois disso, mas eu mantive minha posição. Se ela reclamava que uma amiga tinha comprado sapatos novos ou uma bolsa nova que ela também queria, eu fingia que não ouvia. Me recusei a alimentar mais aquele consumismo. Isso levou a algumas brigas, e a maior de todas. Um dia ela disse que eu não a amava mais. Eu disse que era uma conclusão absurda só porque eu não estava comprando sapatos caros toda semana. Não lembro o que exatamente desencadeou, mas ela acabou me acusando de estar traindo ela e gastando dinheiro com outra mulher. Foi tão ridículo que fiquei alguns segundos sem reação. Ela continuou dizendo que eu devia estar tendo um caso, já que a estava negligenciando. O que não era verdade. Eu me esforçava para reservar tempo para ela. Foi aí que considerei que talvez devêssemos fazer terapia de casal. Só queria entender por que ela passou a associar amor a dinheiro. Uns dias depois da briga percebi que ela só estava desviando o foco e tentando inverter as coisas. Foi aí que entendi que os problemas no nosso relacionamento eram mais profundos do que eu pensava. Eventualmente, superamos aquela briga. Ela veio me pedir desculpas por me acusar de traição, dizendo que só tinha se deixado levar pela emoção. Pareceu plausível e deixamos isso para trás. Ela ficou menos exigente depois disso e começou a prestar mais atenção. Mas algo parecia errado. Tudo parecia forçado, como se ela estivesse cumprindo uma lista do que ela deveria fazer. Eu não suspeitava de traição, mas sabia que tinha algo errado. Descobri o caso por acaso. Ela estava me mostrando algo no celular quando apareceu uma notificação. Era bem sugestiva e imediatamente óbvia. Assim que apareceu, ela hesitou por um momento e tentou esconder, mas era tarde demais. Aproveitei que ela fingiu que nada aconteceu e arranquei o celular da mão dela. Ela gritou, perguntou se eu estava louco e tentou pegar o celular de volta. Usei um braço para impedi-la e comecei a ler as mensagens rapidamente. Soltei um palavrão alto quando vi o que estava acontecendo. Não sou de falar assim, e acho que isso a assustou, porque ela recuou na hora. Ainda bem que recuou, porque eu estava tão furioso que não sei o que teria feito se ela continuasse insistindo. Agora ela implorava para eu parar de ler e conversar com ela. Eu não a ouvi. Era como um acidente de carro. O que vi foi repulsivo, mas eu não conseguia parar de olhar. Precisava entender o que a mulher que dizia me amar estava fazendo nas minhas costas.
Não preciso entrar em detalhes. Resumindo, ela estava dormindo com um cara que conheceu por meio de uma amiga. Disse que não fazia isso há muito tempo, mas tinha pelo menos 4 meses de mensagens ali. Quando terminei, não devolvi o celular. Só perguntei por que ela fez isso. Ela não soube responder de imediato. Ficava repetindo que não significava nada, que foi só um erro. Eu estava em fúria. Meu rosto queimava, minhas mãos tremiam. Tinha que me segurar para não tacar o celular na parede. Ou nela. Não importava. Só queria jogar aquilo em algum lugar e ver despedaçar. Mandei ela sair de casa. Ela ficou confusa, como se não tivesse entendido, e eu repeti. Soltei tudo. Disse que era o único que estava tentando fazer aquele relacionamento dar certo. E agora eu descobria que ela estava dormindo com outro. Estava claro que ela tinha desistido do casamento há muito tempo, e era hora de dar fim àquilo. Ela entrou em pânico. Finalmente se aproximou, segurou meus braços e pediu para explicar. Minha decisão já estava tomada, mas deixei ela falar. Ela disse que ainda me amava e que o caso não significava nada. Estava com as amigas, bebeu demais e acabou dormindo com o cara sem perceber. Perguntei por que ela continuou dormindo com ele se tinha sido um deslize como dizia. Trocar número e se encontrar com ele por meses não era bem um erro isolado. Ela ficou em silêncio de novo, o que me deixou ainda mais irritado. Mandei ela calar a boca ou sair da casa imediatamente. Isso abalou ela, que começou a chorar. Tentou se conter, mas as lágrimas caíram. Não vou mentir, senti pena por um momento, mas não me arrependi por ela. Só lamentei que nosso relacionamento tivesse chegado a esse ponto. A gente já se amou, e ali estávamos, eu gritando e ela chorando. Mas eu sabia que ela merecia aquilo. O que ela sentia não era nem uma fração do que ela me fez passar nos últimos meses. Ela disse que continuava se encontrando com o cara porque era divertido. Era só isso. Diversão. Repetiu várias vezes que era só físico e que não sentia nada por ele. Eu não me importava se ela estava dizendo a verdade sobre isso, porque não fazia diferença. Não me importava se ela amava ou odiava o cara. Ela estava dormindo com ele. Depois vinha para casa comigo. E ainda teve a ousadia de me acusar de traição. Aquilo foi a gota d'água. De repente, cansei dessa farsa. Não queria ouvir mais nada do que ela tinha a dizer. Não queria escutar desculpas por como ela me tratou mal. Ela estava falando em diversão enquanto eu me esforçava tentando salvar nosso relacionamento há meses. Ela precisava ir embora. Eu ainda estava cheio de raiva fervendo dentro de mim e sem nenhum jeito socialmente aceitável de extravasar. Então terminei com tudo subindo as escadas e jogando todas as coisas dela num monte. Agora ela estava surtando. Gritava dizendo que não significava nada, que eu estava cometendo um erro, e isso só me deixava mais irritado quando ela pegava as roupas que eu tinha jogado no chão e tentava colocá-las de volta no armário. Explode de novo. Disse que ela tinha que sair da casa naquela mesma noite. Ou eu postaria todas as mensagens dela com o cara no meu Facebook. Isso a fez parar e pensar. Ela sabia que eu estava bravo o suficiente para realmente fazer isso. E certamente ela não iria querer que eu arruinasse a reputação dela de alguma maneira. Então ela finalmente saiu do quarto, chorando dessa vez, e me deixou sozinho para arrumar as coisas dela em silêncio. Graças a isso eu tive um tempo para me acalmar e refletir enquanto fazia isso, e tentei mesmo considerar se eu estava cometendo um erro de alguma forma. Se eu não estava sendo enérgico demais. Será que eu deveria tentar consertar as coisas com ela primeiro? Mas eu sabia a verdade. Já fazia tempo que eu tentava consertar as coisas. Aquilo foi só o golpe final num relacionamento que já estava se acabando há muito tempo. Ela estava sentada no sofá quando levei as coisas dela para baixo. Os olhos inchados e vermelhos, mas não chorava mais. Ela perguntou novamente se podíamos sentar e conversar sobre tudo, mas eu disse que não havia mais nada a ser dito. Tivemos nossa chance de consertar as coisas. Mas agora acabou. Ela pegou as coisas e foi embora, mas antes disse que me ligaria no dia seguinte. Queria me dar tempo para pensar e esfriar um pouco a cabeça. Eu disse para ela não prender a respiração esperando. Isso aconteceu há alguns dias. Tive bastante tempo para pensar sobre meu próximo passo. Definitivamente vou seguir com a ideia do divórcio, mas estou me preparando para o pior, esperando que ela tente arrancar tudo de mim. Então queria saber se alguém que já passou por algo parecido teria recomendações para me proteger daqui para frente. A atualização. A repercussão da minha postagem original foi enorme. Recebi muitos comentários úteis. Várias pessoas me criticaram por não ter feito um contrato pré-nupcial. Eu mencionei no primeiro post que praticamente não tinha nada quando me casei. Nunca me passou pela cabeça fazer um pré-nupcial. Agora sei melhor e vou insistir em um, caso algum dia me envolva com alguém novamente.
A reação dela ao receber os papéis do divórcio foi exatamente como eu esperava. Ela chorou bastante e pediu para eu reconsiderar. Não fiquei ali para discutir, como imaginei. E, como esperado, ela tentou me limpar no divórcio. Eu não deixei. Ela destruiu nosso relacionamento, e não ia deixá-la sair por cima levando metade do que é meu por direito. Meu advogado foi altamente recomendado, e prometeu fazer o possível para conseguir o que eu queria. Mas também tentou controlar minhas expectativas. Disse que ela sairia com algumas coisas, e que eu precisava escolher o que realmente era importante para mim. Pois isso era meio que inevitável. Ia lutar pelas coisas básicas como a casa, mas o que eu realmente queria era o carro dela. Era uma Ford Ranger Raptor, e ela amava aquele carro. 2 amigas dela tinham começado a dirigir caminhonetes, e ela insistiu que também precisava de uma. Na minha opinião, era carro demais para ela. Nunca colocava na estrada de terra e nem precisava de tanto espaço, mas ela adorava mesmo assim. Contei ao meu advogado tudo o que eu queria, incluindo outras coisas que eu tinha comprado para ela durante toda a nossa relação. Mas o carro era meu alvo principal. Não disse que era por vingança, e ele não perguntou. Tenho quase certeza de que ele sabia. De qualquer forma, não tive pena nenhuma dela durante todo o processo. Mencionei a infidelidade e deixei claro que ela era responsável pelo fracasso do casamento. A traição dela pesou um pouco a meu favor. Quando tudo terminou, ela foi completamente humilhada no tribunal. O caso foi citado várias vezes, e ela ficava vermelha e constrangida toda vez. E como tudo acabou? Fiquei com a casa e o carro. A infidelidade dificultou muito as coisas para ela. E o fato de ela não conseguir arcar com os pagamentos facilitou ainda mais para mim. Ela conseguiu uma pensão, no entanto. Não fiquei surpreso. Uma mulher pode acabar com seu casamento e o tribunal ainda vai mandar você pagar algo a ela. A única satisfação foi saber que o valor era baixo, só o suficiente para cobrir o aluguel por um tempo até ela arranjar outro lugar. Mas mesmo com essa pequena vitória, perder o carro dela foi devastador. Quando soube que eu ficaria com o carro, ela me chamou lá fora e desabou. Me chamou de mesquinho e infantil, disse que eu só fiz aquilo para machucá-la. Eu só ri e disse que ela estava absolutamente certa. O advogado dela teve que correr para afastá-la fisicamente de mim. Ela podia me chamar do que quisesse, por mim tanto fazia. Eu tinha vencido. Aquela reação era exatamente o que eu esperava. Acertei onde doía mais nela, e também tirei dela o bem material que ela mais amava. Mas não acabou aí. Perder o carro deixou ela descontrolada. Contou tudo para a família e recebi uma ligação da mãe dela perguntando por que eu tinha tomado o carro. A mãe dela era uma mulher doce, de quem eu até gostava. Então peguei leve. Perguntei se a filha tinha contado o motivo do divórcio. Ela respondeu que a filha disse que nos distanciamos e não conseguimos superar as diferenças. Então eu ri. Diferenças irreconciliáveis era um jeito engraçado de colocar. Então contei tudo, sem esconder nenhum detalhe. Ela precisava saber de tudo. Não deixaria que ela controlasse toda a narrativa, como ela já estava tentando fazer. Então a mãe dela ficou horrorizada. Perguntou se eu tinha certeza de que a filha tinha me traído, e eu disse que vi as mensagens com meus próprios olhos. Inclusive tinha feito capturas de tela e mandado para mim mesmo. A mãe dela pediu desculpas por tudo e disse que conversaria com a filha. Não consegui tirar isso da cabeça. Minha ex tentou me fazer de vilão, mesmo sabendo o que fez comigo. Fiquei pensando em todas as pessoas para quem ela poderia estar mentindo, me pintando como culpado. Foi aí que decidi como iria lidar com a situação. Não ia esperar outro familiar ou amigo ligar me acusando de ser o vilão. Se minha ex queria me pintar como monstro da história, então eu contaria a todos o que ela realmente fez. E se isso fosse me transformar em um vilão, então eu aceitaria ser esse tipo de vilão. Dentro de uma hora após conversar com a mãe dela, postei as capturas de tela no meu Facebook e expliquei tudo. A postagem explodiu. Algumas pessoas comentaram em choque, muitas outras compartilharam. Normalmente, eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas essa era uma situação especial. Eu estava me defendendo. Não demorou muito para minha ex me ligar. Ela estava furiosa. Exigiu imediatamente que eu apagasse a postagem. Estava recebendo mensagens e ligações perguntando se era verdade. Eu disse que recebi uma ligação da mãe dela perguntando por que eu tinha pego o carro. E que eu estava apenas me protegendo. Ela podia contar a história do jeito que quisesse, mas eu também podia contar a verdade. Afinal de contas, porque ela achava que só a versão dela tinha direito de ser ouvida e a minha não. Ela me ligou mais 4 vezes no mesmo dia, alternando entre súplicas e ameaças para que eu apagasse tudo. Chegou até a ameaçar me processar. Eu disse que tinha tomado cuidado e removido informações que a identificassem nas capturas.
Ela até podia tentar me processar, mas teria que provar no tribunal que aquelas imagens saíram do celular dela. E isso significaria registrar publicamente que ela me traiu. Isso a acalmou um pouco, e ela não falou mais em processo. Tomar o carro e expor tudo foi como lançar uma bomba. Mas ela não me deu outra escolha. Me enganou e ainda quis bancar a vítima. Mas eu decidi não aceitar isso. Não aguentaria mais nada negativo vindo dela, direta ou indiretamente. Depois de tudo que ela me fez passar, mesmo comigo sempre me esforçando para lhe dar o melhor, para mim agora valia tudo. Então ela não entrou mais em contato comigo, mas exatamente depois que eu postei algumas capturas de tela, e também não ouvi mais nada da família dela. Felizmente. Mas fiz isso pois tenho certeza de que as pessoas vão esquecer da postagem com o tempo, mas por enquanto ela ainda recebe visualizações ou compartilhamentos, basicamente a cada poucos dias, o que de certo modo me tranquiliza. Sei que isso pode prejudicar a minha imagem também, mas, desde que toda essa confusão tenha prejudicado mais, como de fato fez, eu aceito de bom grado esse tipo de consequência. Pelo menos agora todos sabem a verdade, e ela saiu perdendo mais. Para mim, isso é o que mais importa. Comentários sobre o relato. Ela te chamar de traidor enquanto ela que na verdade estava se divertindo por fora é o auge da manipulação, Op. E depois de tudo que ela fez com você, ela vem com esse papo furado de que ela quer conversar? Por favor. Você não é nenhum terapeuta para ter que ouvi-la falar, e ela não está ou estava confusa. Ela só achava que você nunca iria descobrir o que ela estava fazendo. E agora ela só está chorando porque perdeu os benefícios, e não porque perdeu a sua parceria, carinho ou respeito. Se fazer esse tipo de coisa fosse apenas algo físico e que não significasse nada, por que então esses traidores simplesmente não dormem com os seus cônjuges? Não só isso. Me pergunto também se os traidores não percebem que quando eles dizem não significou nada, eles logicamente estão apenas admitindo que destruíram um relacionamento que eles tinham à toa? É um misto de manipulação, maldade, contradição e burrice que eu nem consigo levar a sério. Só sei que ele agiu bem se divorciando dela. Boa Op, pena que mesmo percebendo que ela vinha mudando, você não conseguiu evitar nada disso. Pelo menos você teve uma vitória ao final, de alguma forma, e foi bom ouvir isso. Mas se ele acha que foi uma vingança nuclear, para mim isso não foi nem de longe. Ele aguentou muitos dos problemas e reclamações dela, e ainda teve de sair com a sua imagem manchada também. Isso sem contar a justiça sempre passando pano para as traidoras. Mas, se o Op estiver satisfeito com o resultado, então está valendo. Pois bem ou mal ainda foi sim uma vitória. O momento para se querer conversar deveria ser antes de trair, e não depois, como ela quis fazer. O Op não partiu para cima dela do nada. Ele apenas reagiu às ações dela, às mentiras e à tentativa de tirar ainda mais dele, depois de já ter tirado o suficiente. E quando ela começou a espalhar meias verdades ou mentiras completas, ele contou a verdade. Ele não tinha obrigação nenhuma de proteger a reputação de alguém que não teve problema nenhum em tentar destruir a dele. Então a sua vingança foi justificada, Op. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.